E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre como descobrir se o investimento vale a pena ou não. Eu sou Elon Florindo. Eu sou o Otmar Schneider. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, clica lá no sininho para receber as notificações quando a gente mandar um vídeo novo. E vamos ao vídeo de hoje. E aí Schneider, como saber se o investimento vale ou não a pena? Então, essa é uma das perguntas mais importantes que o investidor deve responder. Você tem que ter critérios para conseguir avaliar se um ativo é bom ou é ruim, se vale a pena ou não, se tem um risco elevado ou não, para que esse ativo possa compor a sua carteira previdenciária. Todos os ativos que você possui, eles fazem parte de uma carteira previdenciária, sejam eles no mercado financeiro, sejam negócios próprios, sejam títulos, sejam aplicações em banco. Então você tem que entender o risco e o retorno de cada um deles. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é investimento, né? Então o investimento é quando você aplica o recurso, pode ser financeiro, pode ser material, pode ser tempo, para ter um benefício no futuro. A gente pode investir em casas para alugar, a gente pode investir em um negócio próprio, a gente pode investir em um título do governo, a gente pode investir num CDB de banco, em ações de empresas, em fundos imobiliários, em diversas coisas. Então, quando a gente fala de finanças, é importante a gente ligar o investimento a três fatores principais. Primeiro, é a rentabilidade, a segurança e a liquidez. Então, por rentabilidade, a gente entende que é o retorno total que aquele teu investimento vai ter ao longo do tempo. Normalmente é dado de forma percentual. Liquidez é a capacidade que você tem de transformar aquele investimento que você fez em dinheiro de novo. Então, ela é a porta de saída do seu investimento. Quando você estuda e aplica seus recursos financeiros, você entra no negócio. Quando você liquida aquela posição, você pega o seu dinheiro de volta. E o último aspecto é o mais importante, é a segurança. Então, todo investimento ele tem que te dar a segurança do valor principal aplicado. Se não te der essa segurança, ele não é sequer um investimento. Aqui entram principalmente, mas não apenas, as pirâmides financeiras. São aqueles tipos de investimentos, entre aspas, né, que aquele seu amigo ou aquele conhecido te oferece e fala que vai te dar 1,5% ao dia e que é tranquilo, ele já investe há tempo, já está recebendo bastante dinheiro e que você deve investir junto com ele. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, procura no Google aí sobre esquemas Ponzi, que são basicamente essas pirâmides financeiras. Então, esse Charles Ponzi, que deu nome para esquemas Ponzi, ele era um italiano que migrou para os Estados Unidos, deu um monte de golpe lá e expulsaram ele de volta para a Itália. Passou um tempinho lá, onde é que ele foi parar? Ele veio aqui para o Brasil. Então aqui ele difundiu um pouquinho dessa teoria dele e até hoje a gente colhe esses frutos, né? Muita gente perde dinheiro investindo em pirâmides financeiras. Portanto, esses esquemas, eles têm basicamente essa insegurança em cima do valor que você está investindo. Por quê? Eles não têm balanço auditado, você não, às vezes não tem nenhum bem associado àquela cota que você comprou, e aí termina que isso não passa pela regulação da CVM, que é o órgão do governo que toma conta de toda essa parte do mercado financeiro. Então você coloca ali literalmente o seu capital como uma aposta. Então, alguns exemplos recentes que a gente teve aqui na história do Brasil foi a Avestruz Master, a Fazendas Reunidas Boi Gordo, também tivemos Telex Free e, por último, bem mais recente, a CryptoCoin. Todos esses ditos investimentos levaram a grandes prejuízos das pessoas que colocaram seu dinheiro lá. Agora, quando a gente fala de investimento, investimento mesmo, aí é uma outra coisa. Aí a gente está falando de um aporte que você vai fazer em um determinado negócio em que ele tem aquelas três características de segurança, liquidez e rentabilidade. Para você fazer a comparação agora, para saber se isso vale ou não a pena, você tem sempre que ter um marco. Quer dizer, daqui é o mínimo que eu posso admitir como risco na minha operação. E ele é conhecido como risco soberano. Então, o risco soberano ele é o risco do governo. O governo ele é soberano, por exemplo, para tomar diversas atitudes que ninguém mais pode. O governo ele pode imprimir dinheiro para te pagar. Então é difícil ele te dar calote. O governo ele pode aumentar impostos e começar a arrecadar mais e te pagar. O governo também ele pode emitir dívidas, emitir títulos de dívida indefinidamente. Se for autorizado pelo Congresso, ele pode se endividar bastante. E com isso ele consegue honrar o seu compromisso. Coisas que bancos e empresas não conseguem fazer. Quando a gente fala de risco, a gente fala de risco de solvência, quer dizer, a capacidade de pagamento. Ele vai te pagar. Agora não quer dizer que aquela quantia que ele está te pagando vai valer a mesma coisa que você emprestou.
Porque se ele aumenta a quantidade de dinheiro circulando, ele gera inflação. Se ele gera inflação, seu dinheiro corroeu. Então o que ele está te pagando pode ser que não seja o ideal que você gostaria de estar recebendo naquele momento. Isso aí se deve a um ponto básico. Se ele tem o menor risco, também ele vai te oferecer o menor retorno. Então, além do governo, você pode também emprestar o seu dinheiro para empresas e bancos. Os bancos, eles vão pegar o seu dinheiro emprestado a uma taxa pequena, menor, e vão emprestar esse dinheiro a uma taxa maior. Essa diferença, que a gente chama de spread bancário, é o que vai ser o lucro do banco. Então, a diferença entre a taxa que ele está te pagando e a taxa que ele está emprestando o dinheiro. Então, as empresas, elas também precisam se financiar. As empresas vão pegar o seu dinheiro emprestado, vão produzir o que elas fazem, o produto que elas vendem, e vão ter um determinado lucro. Esse lucro, ele vai ter um determinado percentual de rentabilidade, que vai ser maior do que a rentabilidade que ele está te pagando pelo dinheiro que ele pegou emprestado. Ou seja, no primeiro caso, você tem a tal da renda fixa. Você empresta o dinheiro para que o banco empreste para outra pessoa. No segundo caso, você tem a renda variável. Você está emprestando dinheiro para uma empresa em que ela vai produzir bens, ela vai vender esses bens, apurar o lucro e vai te pagar de volta. E ela vai pagar para você uma parte do lucro que ela recebeu. Então, se ela tem um lucro maior, você recebe mais. Se ela tem um lucro menor, você recebe menos. E por isso o nome é renda variável. Aí eu te pergunto, será que é mais arriscado você emprestar dinheiro para o banco, emprestar para outras pessoas, ou para você emprestar para uma empresa para que ela produza, venda e te pague com o lucro? Obviamente, todo o processo produtivo envolve muito mais etapas do que simplesmente emprestar o dinheiro para alguém, que o risco que tem é da pessoa não pagar. Agora, produzir tem muita coisa envolvida. Então, naturalmente, a renda variável vai te pagar mais porque o risco é maior do que a renda fixa. Então, quanto maior o retorno esperado, maior o risco que você vai estar correndo. Emprestar dinheiro para o governo é o menor risco da economia e vai te pagar uma determinada taxa. A partir dessa taxa, que é o piso, você vai fazer a comparação com outros tipos de investimento, exigindo um retorno adequado para aquele investimento. Existe o mercado imobiliário. A gente pode investir em imóveis para que ele gere ou aluguel, ou então para que você possa vender esses imóveis por um preço maior do que o que você comprou. Quanto melhor for o imóvel, com melhores inquilinos e mais bem localizados, melhor a renda que você vai conseguir desse imóvel. A mesma coisa funciona quando você compra um imóvel para vender. Quanto melhor a qualidade desse imóvel, maior valor agregado, maior a chance de você comprar ele num preço menor e revender a um lucro um pouco maior. O problema é que imóveis de excelente qualidade, eles custam caro. E para que você não corra o risco de vacância, de ter um imóvel só e o inquilino sair e você não receber nada de renda, você tem que ter vários imóveis. O problema disso é a quantidade de capital que você vai ter que colocar para investir no setor imobiliário. No entanto, os fundos imobiliários vêm para resolver esse tipo de problema, para que te dê tranquilidade para você ter uma quantidade grande de imóveis, bem diversificados, de boa qualidade, com inquilinos de boa qualidade e a um preço justo, que é o preço que você vai comprar no mercado. Então você consegue comprar, investir em imóveis com pequenos valores, não precisando juntar milhões e milhões para comprar diversos imóveis. Então você vê que mesmo na operação com imóveis existe um risco. Existe o risco de você não ter renda porque você não consegue alugar. Existe o risco de você não conseguir gerar renda porque o seu imóvel desvalorizou se você não conseguir manter a qualidade ou se ele piorar a localização. Então, mesmo no investimento de imóveis, há um risco envolvido. Então, o que você precisa entender é que investimento, todo ele vai estar exposto a um tipo de risco específico. Cada um vai te colocar uma tabela diferente de possibilidades e que você vai sempre comparar o risco soberano. Tudo bem? Vamos a uma parte prática agora. Digamos que você tem um amigo e esse amigo ele tem um negócio de família, um negócio próprio, por exemplo, uma farmácia. Seu amigo está precisando de dinheiro, ele está precisando de um sócio. Então, ele precisa de um determinado capital, chega para você e faz a seguinte proposta. Eu preciso de um capital e eu vou te garantir R$65 mil por ano de rendimento para que você seja meu sócio. Quer ser meu sócio? A resposta vai ser, depende. De quanto é esse capital? Pois é, essa é a primeira pergunta que deve ser feita, um depende. Ele não te falou quanto que é o capital, mas digamos que agora ele chega para você e fala, ó, é R$1 milhão, eu preciso de R$1 milhão e eu vou te pagar R$65 mil por ano para que você seja meu sócio. Aí você vai dizer para ele que não. Por quê?
Se você pegar esse 1 milhão e colocar no Tesouro Selic, que teoricamente o título do governo que tem o menor risco hoje, ele vai te pagar na data de hoje mais ou menos 6,5. Quer dizer, ele vai te dar os 65 mil sem risco nenhum, sem você ter que se envolver em nenhuma operação, você vai receber aquele dinheiro que o seu amigo está te colocando. Agora, vamos dizer que ele te ofereça 150 mil. E aí? Pois pelos mesmos 1 milhão. Pelo mesmo 1 milhão. Então, você precisa colocar 1 milhão e vai receber 150 mil por ano. Agora a proposta melhorou bastante, né? Vale a pena? A resposta ainda é não. Por quê? Porque hoje, na Bolsa de Valores, existem diversas empresas, grandes empresas, com um risco muito menor do que uma farmácia de um amigo e que vão te pagar os 15% ao ano, em torno de 150 mil reais por ano. A rentabilidade dela é em torno disso. Então, elas, num caso de crise, vão passar de forma muito mais suave por essa crise, tem balanços auditados e é um negócio muito menos arriscado do que a farmácia do seu amigo. Aí você começa a entender por que quando as taxas de juros estão muito elevadas, a economia para. Porque os empresários e os empreendedores, eles esperam um momento adequado para colocar aquele capital ao risco. Se ele tem o mesmo dinheiro que ele receberia em um negócio, pagando o banco sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de risco, ele vai optar a colocar esse dinheiro em operações que tenham a mesma rentabilidade com menor exposição ao risco. Quando a taxa de juro cai, que não tem mais esse retorno garantido pelo investimento financeiro, aí os negócios começam a girar novamente e a economia volta a crescer porque as pessoas colocam o dinheiro para produzir. Então agora a gente começou a falar de negócios. Você já ouviu falar de Venture Capital? Provavelmente não. É um termo que não é muito comum a nós. Mas você já deve ter assistido um programa chamado Shark Tank Brasil, ou então O Sócio com Marcos Lemones, né? Então a gente vai aqui falar um pouco para você do Shark Tank Brasil. O que é esse programa? Lá existem tubarões, que são grandes investidores, pessoas de sucesso já, que recebem propostas de pessoas que precisam de capital para financiar os seus negócios. Então eles vão lá, apresentam a ideia deles, e aí eles tentam vender esse peixe. Falam, ó, eu preciso de dinheiro para tocar essa ideia para frente. Só que o investidor que está ali, o tubarão, ele vai analisar alguns critérios. Que critérios são esses que ele vai avaliar? A primeira coisa que ele quer saber é o seguinte: quanto aquele projeto lucra e quanto vai custar a participação dele no empreendimento que o cara está propondo ali. Então, ele quer saber quanto ele vai receber de volta do dinheiro que ele está colocando no projeto. Então, esse empresário ele vai emprestar o dinheiro se o projeto for bom e se o retorno do projeto for num tempo adequado, ou seja, tiver um retorno rápido. Por quê? Porque se ele aplicar em bolsa de valores a uma taxa de em torno de 15% ao ano, em torno de 6 anos aí, mais ou menos, ele vai ter todo o dinheiro que ele aplicou de volta. Então, essa empresa, esse negócio incipiente, ele vai ter que dar um retorno bem maior do que uma empresa que tem um risco muito mais baixo. Afinal de contas, ele ainda tem um risco de iniciar a operação, colocar aquilo em prática, a inexperiência do empreendedor. Então, tudo isso entra numa coisa que é chamada valuation, quer dizer, quanto aquele negócio vale. Então, um critério é, bom, eu vou ter meu dinheiro de volta em 2 anos, em 4 anos, que é o limite máximo aceitável, porque ele teria o mesmo retorno voltando para ele em um risco menor em 6 anos, usando a Bolsa de Valores. Então, na escalada de risco, você vai ter que o menor risco é emprestar dinheiro para o governo. Depois, emprestar dinheiro para o banco. Se você quiser mais risco, você vai emprestar dinheiro para empresas. E aí, o máximo que você pode atingir de risco é empreender, que é você ter a sua própria empresa. E o retorno esperado é sempre cada vez maior. Então, se você não gosta de correr riscos, título do governo. Se você gosta de correr pouco risco, vai para os bancos, que a maioria da população está ali, está emprestando dinheiro para o banco. Bolsa de valores, que é renda variável, e negócio próprio, são negócios extremamente arriscados. Agora, uma coisa curiosa, a maioria das pessoas abre negócio, mas não tem investimento na Bolsa de Valores. Vai direto para o maior risco, mas acha a Bolsa de Valores arriscada. E outra coisa, às vezes não está adequada com a fase da vida. Quanto mais idade você tem, se você já tem família, você tem que moderar a sua exposição ao risco. Então, esse equilíbrio entre o risco e retorno tem que ser uma constante na cabeça do investidor. Saber o seguinte: quanto tempo vai demorar para aquele dinheiro que ele aportou retornar com um benefício? Afinal de contas, a gente está falando de investimento. E lá no conceito nós falamos, o investimento prevê um benefício futuro. Se não tem benefício, não vale a pena fazer o investimento, deixa a renda fixa e aguarda um momento de fazer aquele aporte
em alguma coisa que vai render algum tipo de benefício futuro para você. Então, o vídeo de hoje foi para que a gente pudesse bater um papo sobre negócios. Negócios fazem parte da carteira previdenciária. A carteira previdenciária ela é constituída por diversos negócios bancários, ou títulos de governo, ou participação em empresas, negócio próprio, fontes de renda que você utiliza para se manter e para ter uma aposentadoria tranquila. Então, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, vai lá e dá o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo, porque a gente vai sempre tratar de assuntos aqui, tanto de investimentos financeiros, quanto também um pouco sobre empreendedorismo, que é para você ativar todo esse potencial do recurso que você tem para investir. É isso aí, pessoal. Fique tranquilo.